Bom dia, gente. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, dando continuidade nessas entrevistas, né? Hoje estamos encerrando essa atividade do Conselho Empresarial, encerrando nosso último candidato, Demétrio, que vai falar um pouquinho dele para vocês. E aqueles que não entraram por algum motivo ainda no programa, vocês podem ver que nós estamos aqui num cenário diferente. Esse cenário aqui é na unidade avançada do UNES. E nós estamos começando com essa série de entrevistas um programa que se chama Pensa Bem. Esse programa é um programa do UNES e ele tem que objetivo? É o grande propósito do UNES, que é empoderar gente para transformar realidades, né? E a gente acha que para transformar a realidade empoderando pessoas, o que a gente precisa acima de tudo é informação, é uma conversa sadia, é diálogo, né? Eu não preciso falar aqui da importância do Conselho Empresarial, afinal, nós já estamos praticamente há 6 anos juntos, discutindo, passamos por crises juntos, desde a crise de 2015, foi aquela crise brava, passamos juntos, né, discutindo, tentando achar soluções, isso é muito importante. E eu gostaria, inclusive, de agradecer também os patrocinadores do CESUL, né, que, de repente, são aqueles que sempre estão junto, auxiliando e trazendo também informações. Bom, o PDEV, que é o Plano de Desenvolvimento Econômico para Varginha, foi aquele documento que nós construímos conjuntamente, aquele documento do qual nós tivemos técnicos falando, depois nós tivemos o próprio mestrado em desenvolvimento regional do UNES também junto, e nós tivemos a proposta de vocês que consolidada foi para cada candidato, para que eles pudessem conhecer essa perspectiva do qual nós estamos discutindo, né? Nós vamos terminar esse programa, né? Esse programa, o máximo é 12h30, como já é de praxe nossa no estourar horários, então também no máximo até 12h30 os senhores estão liberados para isso. Como nós temos também aquelas perguntas, né, o espaço de perguntas, durante o programa vocês podem ir encaminhando as perguntas e a gente já vai colocando aqui para depois o Demétrio poder responder essas perguntas. Está aqui comigo o Felipe Flauzino, que vocês já conhecem, que é esse contato até do UNES com o Conselho Empresarial e é o Head de Operações do CESULEB. Está aqui também o Guilherme Vivaldi, que é o responsável técnico pelo PDEV, né? Foi ele que todas as pesquisas, né, junto com o programa de mestrado, estava junto. E eu quero passar a palavra, não antes de agradecer profundamente sua presença, de você estar aqui, muito nos honra. Eu que agradeço. Né, você estar aqui trocando ideias com a gente. Vamos ouvir um pouquinho você, 2 minutos aí para você falar um pouco quem é você, como é que você chegou até aqui, por que resolveu ser candidato, e depois a gente começa a discussão. Tá. Eu agradeço muito o professor Stefano, o Felipe e o Guilherme, toda a sua equipe, principalmente aí os empresários que estão nos assistindo. Sou médico veterinário de formação pela Universidade Federal de Lavras, sou especialista na área de saúde pública e sou um militante da causa da natureza, da preservação ambiental, mas também como autoridade sanitária, da vigilância sanitária, trabalho muito com a questão da regulação econômica dos setores de interesse da saúde pública. Então, esse viés econômico da saúde pública talvez esteja no órgão regulador que seja a vigilância sanitária. Então, tenho essa experiência com 50 municípios da região. Venho de uma família também de pessoas que sempre discutiram política, né? Meu bisavô foi deputado federal, meu tio-avô foi deputado federal e prefeito 2 vezes aqui de Varginha. Meu primo, Marçal, também foi vice-prefeito e vereador aqui em Varginha. Então, discutir política é algo muito comum na minha família, só que, obviamente, repaginando isso para o século XXI, né? Entendendo dentro de uma lógica do desenvolvimento e, obviamente, entendendo que o momento de crises ambiental, social, política, econômica necessitava de uma alternativa
sólida, sob o ponto de vista técnico, científico e político para Varginha. Então, estamos aqui para fazer com que Varginha tenha opção. Muito bem, Demetrio. Vamos iniciar então a nossa discussão, né? E o primeiro tópico que os empresários debateram muito foi a situação de Varginha, a situação de mercado, né? Como você está até colocando também já algumas coisas. O Felipe coordenou essa discussão, né? Você podia puxar essa discussão com a gente aí, Felipe? Bom, primeiramente, bom dia, Demetrio. Obrigado pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-lo conosco aqui hoje. Bom dia a todos os conselheiros, né, do Conselho Empresarial e toda a população que vai nos assistir a partir de amanhã aí nas redes sociais. E o nosso primeiro tema, então, é mercado. Demetrio, Varginha tem o 4º PIB do sul de Minas. Estamos atrás de Poços, Pouso Alegre e de Extrema, que é o primeiro. E 51% do nosso PIB vem da área de serviços, diferente do que muitos pensam, né, que é a indústria ou o agronegócio. Tendo em vista a retomada da economia pós-pandemia, o que você pensa, se eleito for, para que Varginha continue no trilho do desenvolvimento do nosso PIB e que a gente possa crescer esses indicadores nos próximos anos? Olha, primeiro a nossa compreensão é de que exatamente o setor de serviços é a mola do produto interno bruto e aí para as pessoas que também vão nos assistir e muitas das vezes não tem a lida com os dados econômicos, essa também é uma realidade nacional, né? O setor de comércio e serviços é o grande motor do desenvolvimento do produto interno bruto brasileiro e da mesma forma na região, com obviamente as maiores cidades, essas citadas, né? E no caso de Varginha especificamente, por ser um polo regional que presta serviços na área, por exemplo, do serviço público, com órgãos federais, estaduais, no caso dos serviços de saúde, com toda a abrangência regional que Varginha tem, tanto dentro do SUS quanto na cadeia de serviços de saúde particular. Também falo da questão do comércio em si, que é um comércio bastante importante e que envolve a microrregião mais especificamente no dia a dia, mas que também consegue abranger aí a macro-região sul de Minas. Nosso projeto trabalha dentro da perspectiva do fortalecimento do setor de serviços, mas também dentro de uma lógica da geração de renda, né? Importante entender que o produto interno bruto é a soma de todas as riquezas que existem no município e, em primeiro lugar, nós queremos que essas riquezas sejam distribuídas de tal forma que gere uma grande sociedade de consumo interna dentro da nossa cidade. Então, nossa matriz tecnológica de investimento, né, a nossa matriz de conhecimento a ser aplicada dentro do setor econômico da cidade, trabalha na perspectiva primeiro do incentivo ao microempreendedor individual, ao micro e pequeno empresário. Para quê? Eu vou até pegar um gancho no que você está falando, que é um bate-papo, nós vamos ficar à vontade. Tá jóia. Eu vou pegar esse gancho que você falou das pequenas empresas e tudo mais, que realmente a gente sabe que é a maioria das empresas que mais empregam na nossa região, super importante. Os empresários que nos assistem, eles acreditam que uma das propostas é criar um encadeamento produtivo, ou seja, trabalhar internamente nossas economias, um fazendo negócio com outros. Como que você pensa essa possibilidade aí no seu possível mandato? Então, primeira coisa, nós temos hoje um problema que boa parte desses microempreendedores individuais, dessas microempresas, estão com um problema seríssimo de acesso a crédito. Então, acho que a primeira coisa quando a gente fala em desenvolvimento econômico e emprego é manter as empresas que existem funcionando com os seus funcionários. E no caso dos empreendedores individuais, fazer com que eles tenham condições de não só permanecer no mercado, mas incrementar seus pequenos negócios. Isso gera renda, faz com que o motor da economia, através dessa renda que as pessoas passam a ter, invista, obviamente, nos setores médios, de produtos médios, né, de valor agregado um pouco maior e por aí em diante. Então, toda a nossa compreensão é de que passa primeiro por esse fortalecimento e a partir desses prestadores de serviço, organizando todas as cadeias produtivas, fazer com que a prefeitura esteja próxima do setor econômico para fazer essa rede
né, de articulação. Eu acho que nós não queremos de forma alguma ter uma ação intervencionista, mas sim uma ação de promotora de desenvolvimento. Acho que a noção nossa é de uma prefeitura articuladora, que vai colocar os diferentes setores do ramo da prestação de serviços advocatícios, da saúde, no caso específico da construção civil, no caso do comércio, produtos ligados à área de saúde, que em Varginha a gente tem um polo importante também de produtos de alta tecnologia ligados à assistência à saúde, enfim. Fazer com que exista uma articulação não só local, mas regional e entre as instituições também que muitas das vezes vão comprar esses produtos, né? Então, não só fazer articulação no sentido de melhorar o custo, né, do serviço, do produto em si, mas também trazer novas perspectivas de venda para trazer recursos para a nossa cidade e para a região. Um outro dado que a gente tem aqui, Demetrio, é que 95% das exportações do nosso município é exclusivamente de café. E sabemos que o café é uma commodity de baixo valor agregado. Então, nós temos esse dado positivo na balança comercial, mas atrai muito pouco recurso para cá. Você acredita que a gente pode utilizar o café como uma forma de industrialização para gerar mais riqueza para o município? Não só pode, como deve, né? Eu não disse na primeira pergunta, mas o nosso programa de governo, a nossa plataforma, Entendendo Algo Móvel, que se adequa dentro da realidade, das diversas realidades, são os 18 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável de Varginha. Então, a nossa plataforma talvez seja a mais antenada no mundo, nas corporações, e fazendo uma releitura para a nossa cidade e para a nossa microrregião. Então, dito isso, um dos 18 ODS-V, né, que aí entra a Varginha, é exatamente o café. Então, tem duas vertentes. A primeira vertente é da produção, que o município é pequeno em área rural, uma produção de agricultura familiar. Nós queremos incentivar, facilitar as linhas de Pronaf, melhorar a qualidade com parcerias de assistência técnica, comprar e botar na merenda escolar. A criança varginhense já tem que começar desde cedo tomando café e café de boa qualidade. Assim se começa um grande projeto de uma cidade que tem na sua identidade o café. Por outro lado, a gente sabe que dentro dos serviços, e aí entra o comércio do café, nós temos que impulsionar e fazer com que os equipamentos da cidade tenham essa relação com o café. Então, nós não podemos ter um estádio com uma fruta que não é da nossa perspectiva agrícola de vocação. Nós temos que ter um estádio do café, uma arena do café, né? Da mesma forma, outros equipamentos públicos também têm que ressaltar a importância do café para a nossa economia. Vejo, por exemplo, Londrina, outras cidades que têm também uma perspectiva de incentivo ao café, não no tamanho que é Varginha no sentido da exportação, Guaxupé, que, por exemplo, você tem pé de café na rua, né? Mostrando a pujança que tem esse produto para a nossa economia. Falando um pouco, né, você já disse até um pouco da área do município e tudo mais, uma das grandes preocupações, Demetrio, que os empresários levantaram é sobre o desenvolvimento tecnológico, né? Ou seja, já que nós temos um município tão pequeno, será que não... Como é que seria essa questão do desenvolvimento tecnológico? O Guilherme encabeçou isso, até com o pessoal junto do mestrado todo, né, de desenvolvimento regional. Então, o tema agora é desenvolvimento tecnológico. Ótimo. Demetrio, hoje nós temos aí uma preocupação dos empresários em alguns pontos. Por exemplo, o acesso da tecnologia para as camadas em mais extrema pobreza. Nós temos uma dificuldade de retenção de talentos na área tecnológica na nossa cidade, que muitas vezes acabam descobrindo ótimos talentos aqui e acabam indo para capitais, para fora do país. E isso a gente reflete um pouco nos indicadores, por exemplo, que hoje nós temos aí 1/3 das patentes que é registrado, por exemplo, na cidade de Poços de Caldas, e deixando de fazer uma movimentação econômica interna aqui. Assim, a ideia do empresariado é tentar reter mais esses talentos e levar a tecnologia para todas as camadas da sociedade. No seu plano de governo, como que isso se encaixa, como você enxerga essa questão? O professor coloca a questão do espaço e o interessante é que o desenvolvimento tecnológico não necessariamente ele precisa de muito espaço para acontecer. Isso. Né? Então, acho que Varginha comporta bem isso, né?
E no nosso programa, dentro também dos 18 ODSV, nós temos um deles, que é criar os Centros de Interatividade, Conectividade e Educação Permanente. Criar algumas salas na periferia da cidade, abrindo aí 6 horas da manhã até meia-noite, com computadores, acesso à internet, muitas das vezes impressões, etc., em determinados custos, obviamente, que regulados, mas que dê condição para que as pessoas imprimam seu currículo, façam uma pesquisa, façam um trabalho de escola. Nós temos uma grande quantidade de crianças e de jovens que estão desprovidos do acesso à internet, e sem acesso à internet hoje em dia fica muito difícil a gente falar de inovação e de tecnologia. A questão das torres também na periferia, em alguns bairros especificamente, a gente acredita que é necessário fazer parcerias público-privadas, se for até mesmo o caso, mas a prefeitura sabe que dentro do orçamento é possível sim também, de forma de investimento público mesmo, colocar torres de internet nessas praças para que nós ocupemos os espaços públicos da periferia também, entendendo que as pessoas se deslocarão para essas praças para usar a internet e deixarão de ser locais, muitas das vezes, para uso de drogas, para o tráfico, para a violência e outras coisas mais. Então, o nosso projeto ele tem essa perspectiva da inovação, da interatividade, incluindo essa sociedade que muitas das vezes está afastada, né, das perspectivas de oportunidades iguais. Eu falo que a política, assim como nós não temos tempo de TV e de rádio, e isso é uma expressão da desigualdade na política, a sociedade também tem as suas desigualdades, inclusive no acesso à internet. Então, uma das questões que para nós é fundamental é trazer, entendendo que o maior patrimônio da nossa cidade são as pessoas que aqui vivem. Então, é nisso que a gente vai investir muito e fazer com que a gente tenha, logicamente, associado isso ao campo da educação, uma cidade geradora e formadora de talentos nas mais diversas áreas, principalmente na área da ciência, da tecnologia, da pesquisa, do desenvolvimento industrial, da economia analítica na perspectiva de projetos pilotos interessantes e que possam agregar. Candidato, até pegando esse gancho, né, você fala aí na geração e formação de novos talentos e com relação à retenção desses talentos. O Varginha é um bom celeiro de formação de talentos devido às grandes universidades que nós temos aqui, tanto públicas e privadas. O que os nossos empresários apontam é que a gente sofre muito na retenção desses talentos. Quando os talentos são formados, ou eles vão para as capitais ou até mesmo para fora do país. Aliando o desenvolvimento tecnológico a essa retenção, há alguma proposta do candidato nesse sentido? Temos propostas sim, né? Eu acho que a retenção do talento ela começa exatamente lá atrás na formação básica e dentro de um processo que se relaciona inclusive com o ensino tecnológico. O ensino tecnológico ele tem essa perspectiva do trabalho, mas não do trabalho como uma venda da força do trabalho, que é muitas das vezes onde a gente está perdendo esses talentos. Dentro de uma perspectiva do trabalho enquanto componente humano, de dignidade, de construção de projeto, entendendo que a pessoa, muitas das vezes, se você faz essa inserção de todo um processo de construção educacional até a vida adulta, onde ele vai estar formado e muitas das vezes está procurando empregos e outras formas de educação permanente fora da cidade, trazer também a perspectiva da família, né? Trazer a perspectiva de construir vida aonde nasceu, entendendo que Varginha tem uma grande potencialidade até pela sua localização. Quero dizer nesse caso especificamente que eu sou um exemplo disso. Alguém que estudou em Varginha, saiu, fui estudar em Lavras, na Universidade Federal de Lavras, lá eu participei do movimento estudantil, centro acadêmico, fui presidente do Diretório Central dos Estudantes, participei do Conselho Universitário por 3 vezes como estudante, por 3 mandatos, e conheci o Brasil inteiro através da universidade, participando de congressos, eventos, etc. E depois de formado, obviamente tive experiências fora, mas obviamente percebi que Varginha é um lugar ótimo para se viver e construir a vida. Aí, enfim, a tua história até parece que é muito parecido com a minha. A gente sai, estuda, volta, porque a gente chama esse pedaço de chão, né? Só para fechar esse tópico, eu acho que é muito importante a gente ter colocado para todos, realmente a questão tecnológica hoje é fundamental para o nosso município. Nós temos que ter coragem
de apoiar, enquanto empresários, enquanto sociedade civil, o poder público nesse quesito, até porque indústria, né, tecnológica, ou seja, quando a gente trabalha com isso, é uma indústria limpa. Primeiro, a área do nosso município é uma área pequena, a área física pequena. Então, é uma outra coisa. E fica aí até como sugestão, como todos, por exemplo, nós vimos algumas experiências de incentivo de prefeituras municipais à implantação de startups, né? Que é uma questão onde a gente vai trazer um outro tipo de discussão e outro tipo de empresa. Mas como o nosso tempo está correndo, vamos passar um pouquinho. Demétrio, toda eleição aqui em Varginha, a gente escuta alguns assuntos. E um desses é a malha ferroviária. Né? E os empresários, inclusive, também manifestaram um pouco sobre isso. Felipe. Bom, Demétrio, Varginha hoje possui mais ou menos 15 mil veículos de cargas por dia passando ali na nossa Avenida do Contorno. A gente tem observado, cada dia que passa, um alto volume de veículos pesados, né, que traz aí um certo receio da população. E há uma expectativa do empresário, do conselho, que a nossa linha férrea possa ser reativada, que gere renda e traga investimentos para o nosso município. Você tem ideia de transformar a linha em transporte de carga, em turismo? O que vocês pensam para a malha ferroviária de Varginha? Vamos lá. Eu lembrei de uma coisa muito importante também, que é o destaque do polo de produtos para a saúde que nós temos aqui em Varginha, com diversos empreendimentos e que já faz, então, esse processo de incorporação tecnológica para a atividade produtiva, industrial, inclusive, aqui em Varginha. Então, isso é um destaque, isso é uma vocação de Varginha e é nosso papel articular isso para que cresça, né? Uma geração de emprego de qualidade. Especificamente com relação à linha férrea, eu acho que são duas questões que muitas das vezes estão se confundindo, né? A primeira delas é a linha férrea dentro da cidade. Essa nós queremos remodelar ela completamente, né? Revitalizar o entorno dela e transformar num modal de transporte urbano, né? Que a pessoa conseguir sair lá do Damasco e ir até lá na Vila Paiva sem praticamente subir morro, né? E aí tem a questão da ciclovia, tem a questão das pessoas que vivem no entorno, enfim, a iluminação, a questão da própria segurança com câmeras durante todo esse trajeto, fazendo com que nós consigamos diminuir o número, inclusive, de veículos que estão circulando na cidade e incentivar, obviamente, que as pessoas andem mais a pé, né, numa perspectiva de futuro, como acontece nos países desenvolvidos, Holanda, Dinamarca, Suécia e outros mais, né? Então, essa é uma questão fundamental que nós vamos transformar a linha férrea num modal de transporte interno dentro da cidade. Dito isso, não quer dizer que nós não acreditamos que o transporte de trem seja uma possibilidade muito grande para a cidade no sentido de baratear custeio. Não acredito que necessariamente isso vai fazer com que diminua o número de veículos consideravelmente, entendendo que a nossa posição geográfica, logística, ela faz com que as pessoas e as cargas tenham que passar daqui, por exemplo, de Belo Horizonte, indo para Alfenas, indo de Guaxupé e outras regiões mais para o sentido de Belo Horizonte, para o sentido do Rio de Janeiro, enfim, isso acontece. Agora, é óbvio que eu acho que a gente tem que fazer, e aí não é papel da prefeitura financiar isso, porque ela não tem recurso para isso. Mas com uma grande articulação com o governo federal, com o governo estadual, uma estrutura de cargas, onde a partir daí saia trens com carregamentos para os principais modais de transporte ferroviário que tem no país. Vocês, né? Estão dispostos a ajudar que isso funcione? Não só vamos ajudar, eu quero deixar bem claro que dentro do orçamento da cidade de Varginha, e inclusive com verbas próprias, que é 10% do orçamento, que dá em torno de 40 milhões, isso daí não dá nem para brincar diante do tamanho desse investimento. Então a gente é pé no chão e entende de economia, entende de orçamento, jamais vai fazer uma proposta apócrifa, né, de que nós vamos fazer isso enquanto prefeito sozinhos. A verdade é entendendo que isso pode potencializar em muito
principalmente no caso do café, do transporte do café, entendendo que nós temos uma quantidade de armazéns aqui na nossa cidade muito grande e que boa parte, inclusive, desse transporte que existe na cidade através de caminhões de carga pesada se dá para o Porto de Santos. Né? Então essa é uma estratégia, mas não necessariamente precisa passar por dentro da cidade. Eu acho que é isso que a gente tem que entender. E outra coisa também, dentro desse modelo de desenvolvimento, nós temos que fazer com que todos esses processos de logística sejam facilitados. A rodoviária, por exemplo, já está dentro da cidade, né? E muitas das vezes isso faz com que, num outro momento, a gente tenha que investir também em um processo de melhorar essa logística afastando do centro da cidade. Da mesma forma, o transporte de cargas e, principalmente nesse caso, não vejo possibilidade disso acontecer dentro da cidade. Mas acredito que a prefeitura pode ser, como disse anteriormente, um potencializador, um catalisador, uma articuladora. Né? Aproveitando também esse gancho de mobilidade, né, que está se colocando, vamos falar um pouquinho sobre transporte coletivo. Vamos. É outro problema que entra a eleição, sai a eleição, essa discussão do transporte coletivo vem à tona. E, querendo ou não, é um grande problema que afeta, inclusive, a toda a população, como também o próprio empresário que fez o PDV. Por quê? Porque muitos dos seus funcionários utilizam também o transporte coletivo. Como é que colocando aí um pouco essa discussão que se arrasta, Guilherme, como é que foi visto mais profundamente essa discussão no grupo lá dos empresários? Bom, Demetrio, Varginha, segundo os dados do Detran, tem em torno de 84 mil veículos que transitam na nossa cidade, né? Aqueles com placa de Varginha, a gente sabe que tem veículos de fora, né? E a gente tem um problema ali, principalmente no trânsito central, muito centralizado, como você disse, a questão da rodoviária, o ponto central e o transporte coletivo, apesar desse fenômeno dos aplicativos de transporte, ainda é muito utilizado pela população. E é um transporte que a gente observa hoje com um contrato muito longo que se tem aí, né, com a atual operadora, e temos um custo que é um custo parecido com o custo de quase das capitais, para uma cidade de em torno de 140 mil habitantes. É um custo maior que outras cidades maiores da região, como Pouso Alegre. Dentro dessa perspectiva de ter um contrato tão longo, como você pretende atuar sobre esse custo tão alto para a população no transporte coletivo? A gente entende, primeira coisa, como eu já até iniciei na pergunta passada, o transporte coletivo dentro de uma lógica que é um dos 18 objetivos para o desenvolvimento sustentável de Varginha, dentro de uma lógica de mobilidade urbana. E aí, obviamente, a gente tem a compreensão, por exemplo, da questão dos motoboys no transporte de cargas, né, pequenas cargas, não necessariamente transporte de pessoas. A questão dos aplicativos, inclusive com a concorrência, fazendo com que pessoas deixem, inclusive, de usar o transporte coletivo pela péssima qualidade para usar os aplicativos. Então, nós estamos gerando renda, inclusive, para pessoas que estão desempregadas na região, que estão vindo trabalhar com os aplicativos aqui na nossa cidade. Mas, especificamente, nesse caso do transporte coletivo, até mesmo por ser uma promessa recorrente e nunca se resolveu, e a gente sabe muito bem que a raiz está ligada à tarifa e à prestação de serviços de uma economia, muitas das vezes, posso até falar uma palavra forte, uma economia porca dentro dos custos de produção da empresa, que não tem interesse, muitas das vezes, em prestar um bom serviço, e sim arrecadar e única e exclusivamente gerar lucro a partir da atividade do transporte coletivo. Então, assim como outras pessoas fizeram em outras cidades, exemplo aí, por exemplo, do Calil em Belo Horizonte, nós vamos fazer auditoria, fazer um levantamento e abrir a caixa preta do transporte coletivo de Varginha e ver como é que está esse custo de produção. A gente sabe muito bem que esse custo não necessariamente corresponde com as planilhas que são eventualmente publicadas. Eu acho que é um processo que não tem transparência, né? E é interessante que esse processo digamos, de auditoria, de levantamento, de abrir essa caixa preta, com foco, obviamente, no cidadão, todos os 18 objetivos nossos têm foco no cidadão, tem a perspectiva de baratear o custo e melhorar a qualidade do serviço. Então,
nós vamos monitorar a frota, né? Nós vamos monitorar a qualidade de frota, nós vamos avaliar perspectivas do contrato, inclusive de reaver esse contrato e abertura de licitação. É muito fácil aqui eu falar, vamos abrir uma licitação e vamos abrir outra empresa. Mas outra empresa não quer vir. É isso que a gente viu também em Pouso Alegre, viu em outras cidades mais. Então, assim, é trabalhar dentro de uma realidade. Existem cidades, por exemplo, como Porto Alegre, que chegou ao ponto de ter uma empresa pública municipal de transporte coletivo. E hoje é avaliada como o melhor transporte público coletivo do Brasil, né? Acho que não é um sonho para Varginha, mas é dentro dessa lógica da tecnologia, da informatização, nós vamos criar um aplicativo, né, de serviços para o cidadão, e dentro desse aplicativo a questão da mobilidade urbana vai ser um dos serviços mais importantes que a gente vai colocar nesse aplicativo. Pegando esse gancho, candidato, né, do aplicativo, é exatamente uma das propostas dos nossos empresários no PDF. Nós fizemos algumas pesquisas dos principais pontos de melhoria, né, as reclamações dos nossos munícipes, dos colaboradores das empresas que utilizam o transporte coletivo. Então, a gente identificou um número reduzido de veículos devido à questão da pandemia, pessoas de pé, ônibus superlotados e falta de regularidade nos horários. E os empresários sugerem aí como uma proposta concreta que o próximo prefeito possa criar um aplicativo onde os seus colaboradores e toda a população varginhense veja onde que o ônibus está, se ele está chegando, há quanto tempo, né, que tenha condições de monitorar isso e que não fique tempos esperando o transporte coletivo. Nós já estamos chegando na parte, praticamente metade da entrevista, e hoje eu estou aqui especificamente para conversar com os empresários, e aí a gente começa a ter que falar algumas verdades também, né? Existe um aplicativo da empresa de ônibus que nunca funcionou, né? Essa proposta do aplicativo é uma proposta, ó, né? Se passaram 8 anos e a gente não viu nenhum esboço desse processo de construção desse aplicativo ou de elaboração desse aplicativo. Então, esse aplicativo, na nossa percepção, tem que ser um aplicativo da prefeitura, né? Primeira coisa, para prestar e garantir que seja não só fiscalizado pelo cidadão, mas também dentro dessa lógica do acesso ao serviço. Outra questão é, dentro dessa fiscalização mais geral, colocar a população e as entidades civis, a sociedade civil organizada, e não as mesmas figurinhas de sempre para construir alternativas. Eu acho que também não é só a gente ir lá e descobrir qual que é o problema, porque o problema a gente já está vivenciando. Eu acho que é construir alternativas e alternativas sólidas. E aí é a nossa lógica de entender a sustentabilidade. A sustentabilidade tem essa lógica do desenvolvimento com preservação ambiental, com os recursos, entendendo que a crise ambiental ela é uma crise também que tem gerado problemas econômicos, inclusive para o país, que tem sido, de certa forma, observado com muito receio pela comunidade internacional, pelas nossas práticas ambientais, principalmente no período recente. Então, dentro dessa lógica, nós entendemos também que a sustentabilidade tem a ver com sustentáculo. Políticas públicas que aconteçam e que, independente de governos, independente de outras pessoas que vierem a assumir a prefeitura, essas políticas públicas continuem e em permanente evolução. E aí, para fechar essa minha pergunta, eu digo, para ter o conceito de Smart City, cidade inteligente, aplicativos que tenham georreferenciamento na prestação de serviço, nós precisamos ter um prefeito inteligente também. Nós precisamos ter uma equipe inteligente também. Então, digo para vocês que boa parte desses problemas não foram resolvidos, não por questões orçamentárias, mas porque Varginha faz muito tempo que não tem um prefeito que esteja antenado no que está acontecendo no mundo, no país, essa nossa relação de Varginha que pode ser uma mola propulsora de desenvolvimento do sul de Minas, por tudo que a gente tem de qualidade, e entendendo também que, inclusive, na política a gente tem que formar lideranças na sucessão, né? A falta de quadros políticos em Varginha é absurdo. Esse final de semana eu fui assistir horário político na TV e no rádio, sofri demais, assim, o empresariado muitas das vezes
tem a condição de ter uma TV a cabo e etc., mas experimente assistir os canais abertos para ver o tanto que o povo está sofrendo com propagandas que muitas das vezes não tem a mínima fundamentação na realidade e que, obviamente, não trabalham dentro dessa perspectiva da inovação, da ciência e da tecnologia. Bom, só lembrando, né, as perguntas, quem quiser fazer as perguntas pode ir encaminhando durante a discussão. Vamos mudar agora um pouco o tópico e passar por um tópico que realmente me assustou muito quando eu tive contato dos levantamentos, que é mais na área social, né? E a gente muitas vezes, caminhando por aqui, vendo aqui, olhando as coisas muito corridas, quando você pega algumas informações, digamos assim, mais concretas e detalha sobre isso, assusta a gente. Porque a gente está falando de gente como a gente, né? Então, Felipe, vamos lá na discussão sobre as famílias em dificuldade aqui no nosso município. Bom, Demétrio, vamos falar um pouco de assistência social, né? O PDEV ele foi construído com base em diversos indicadores. Buscamos lá indicadores no Ministério da Cidadania e, mais especificamente, com relação à assistência social, foi no Ministério da Cidadania. Nós também desenhamos o nosso PDEV em cima das ODS, né, que conversa com o seu plano de governo. E já destacando lá o objetivo número 1, erradicação da pobreza, a gente tem alguns dados aqui que nos assustaram. 112 famílias no município de Varginha estão em situação de rua. São 112 famílias que não têm nenhuma opção de moradia. 4.217 pessoas em situação de extrema pobreza, que são pessoas que vivem com menos de R$145. A pergunta é, Demétrio, se eleito for, como melhorar a qualidade de vida dessas pessoas? Primeira coisa é incluir, né? Inserir essas pessoas dentro da sociedade. Nosso governo será um governo com prioridade para essa população de maior vulnerabilidade, entendendo que, inclusive, alguns talentos podem surgir exatamente dessas famílias e grandes exemplos de superação podem ser conhecidos a partir desse acolhimento, né? Então, essa é a primeira coisa que eu acredito seja fundamental. Nós temos na nossa plataforma dos 18 ODS, 3 ODS V, que são esses objetivos para Varginha, que dialogam com essa questão. A primeira delas é erradicar a fome em Varginha, né? Um grande projeto não só na assistência social, mas na aquisição de produtos da agricultura familiar e o incentivo à agricultura urbana, que pode ser uma fonte geradora de emprego, produzindo produtos, muitas das vezes, inclusive orgânicos, caminhar, transitar nesse sentido, adquirir esses alimentos para as escolas, para as creches e começar esse processo de erradicação da fome, inclusive já formando as pessoas, melhorando a qualidade da educação e, obviamente, um prefeito que acompanhe isso, né? Nós precisamos de um prefeito que vai almoçar na escola, vai almoçar na creche, para saber como é que está. Nós precisamos de um prefeito que ande de ônibus, para saber como é que está o transporte coletivo no horário de pico. Então, assim, é uma mudança de postura também. Outra questão são os territórios saudáveis. Os territórios saudáveis é a gente expandir PSF, para isso tem dinheiro de custeio do governo federal, então não é dentro de uma perspectiva, por exemplo, de uma policlínica que a gente custeia com dinheiro muitas das vezes próprio, né? Sem nenhum tipo de repasse claro, por exemplo, para financiamento dos agentes comunitários. Inserir os agentes comunitários dentro da perspectiva de parceria do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, com o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, e saber quem são essas pessoas. Nós queremos saber quem são essas pessoas, dar nome a essas pessoas, né? Porque senão não tem condição da gente, inclusive, avaliar perspectivas de pessoas como essa trabalhar, por exemplo, nas hortas urbanas, gerando renda, né? A questão, por exemplo, da fome imediata, doação de cestas básicas, a gente precisa ter um cadastro. No começo da pandemia aqui em Varginha, tinha muita gente doando cesta básica, mas a prefeitura não tinha um cadastro pronto de quem estava precisando. Então, assim, uma falta, muitas das vezes, até mesmo de sensibilidade, dentro da lógica de organizar processos de trabalho para atender essa demanda da questão da fome, da miserabilidade, da exclusão e etc. E a outra ponta, que é o ODS da geração de emprego do microempreendedor individual, da agricultura familiar, que pode ser uma saída
para inserir essas pessoas começando a ter renda. Agora, dentro dos territórios saudáveis, é dentro da concepção da saúde única. Não da saúde como ausência de doença, mas a saúde como bem-estar físico, mental, social, psicológico, com acesso à moradia, lazer, transporte de qualidade, educação de qualidade. Então, esse componente de saúde é fazer com que médicos, inclusive, não trabalhem só o corpo da pessoa doente, mas também trabalhem o ambiente, que muitas das vezes é o ambiente da vulnerabilidade, e também a questão da saúde animal, entendendo que isso também é um componente fundamental hoje de adoecimento, entendendo que 70% das doenças emergentes e reemergentes no mundo são doenças zoonóticas, transmissíveis entre homens e animais. Então, a nossa estratégia é essa, levar a medicina preventiva, mas num olhar com o ambiente, sabendo onde tem terreno baldio sujo, quantas pessoas moram naquela casa, se existem animais, como é que está a questão da fome, do acesso a alimentos, enfim. Maior carinho com as pessoas. Assim, só para formalizar aqui, uma das propostas do PDV, dos empresários, é que além desse acompanhamento das pessoas, é ter uma política municipal de ajudar essas pessoas a reinserir no mercado de trabalho. Para a gente não estender muito, a gente só queria registrar essa proposta que está ali dos empresários, para que você já citou a questão da agricultura familiar e tudo mais, é uma proposta que vem talvez aí ajudar a somar no seu plano. Está dentro do nosso plano a partir do momento que nós vamos saber quem são essas pessoas. Sim. E a partir do momento que nós vamos saber quem são essas pessoas, não adianta também a gente falar, por exemplo, que nós vamos ter casos de uma senhora de 60 e tantos anos, 65 anos, um exemplo, e que não tem muitas das vezes condição de inserção no mercado de trabalho por comorbidades de adoecimento ao longo da vida e a própria miserabilidade, mas que a gente tem que cuidar dessa pessoa, muitas das vezes, vendo questão de direitos previdenciários para aposentar essa pessoa. É gente. Então, né? Quando a gente está falando, é saber quem são, acolher e dentro das individualidades, a juventude, a infância, dar condição de que tenha alimento e conhecimento. E no caso das pessoas adultas, ter acesso ao emprego enquanto um componente de dignidade humana fundamental para as pessoas evoluírem. Você, inclusive, nessa sua fala, vamos puxar já a discussão, uma das questões que você colocou aí, que faz parte, inclusive, de uma saúde física, mental e tudo, né? E nós sabemos disso, é a questão do esporte. E o esporte, em Varginha, é até uma das coisas muito queridas, tanto que o nosso hino da nossa própria cidade fala do esporte, né? Que desde os áureos tempos fala, inclusive, do esporte. O Guilherme discutiu um pouco sobre essa questão das nossas unidades de esporte. Então, Guilherme... O professor bem falou que Varginha tem essa vontade de atuar na área esportiva, mas hoje nós temos aí em torno de 40 unidades esportivas públicas e algumas escolas sem quadra esportiva. Entendendo isso como uma ligação com a área social, de qualidade de vida das pessoas, você pretende expandir essas áreas de esporte para a população? Como que você enxerga isso? Como sempre, tem algum ODS que se relaciona com essa pauta. Como eu disse, a questão da mobilidade urbana, a gente faz uma ponte com a relação ao esporte, as pessoas andando, se deslocando a pé, de bicicleta e etc. Tem em Varginha muita gente aí que anda de mountain bike aí, a gente quer trabalhar as trilhas de ecoturismo com mountain bike, enfim, os parques. Nós vamos criar o sistema municipal de parques para dar condição para que esses parques sejam utilizados para a prática esportiva relacionada à natureza. Acho que Varginha pode também ter parcerias aí, por exemplo, para esportes radicais ou outros tipos de modalidades que têm aparecido aí com grande repercussão mundo afora, inclusive aqui no Brasil, outras cidades. São Roque, por exemplo, no interior de São Paulo, é um exemplo claro disso daí, né, que virou um polo. Nós temos aí os esportes relacionados principalmente à juventude da periferia, né, que é o skate, o slackline, que nós vamos também incentivar com esses espaços, criando eventos, trazendo essa molecada para competições e competições sempre associadas com eventos de cultura, né? Com relação especificamente aos aparelhos, eu já disse algumas questões. Primeiro, por exemplo, o melão. O melão, do jeito que está, não nos interessa enquanto projeto.
Nós queremos mudar e transformar o Melão para o cidadão vargiense, usando a pista de atletismo, fazendo parcerias com outros clubes que, país afora, têm recursos, inclusive, para a formação de jovens talentos. Nós temos um problema seríssimo aqui em Varginha, que está varrido debaixo do tapete nessa eleição, que é a questão do VTC, né? Que é no centro da cidade, que pode ser uma grande estrutura de formação de jovens talentos esportivos, inclusive para esportes de alto rendimento, né? E especificamente nas escolas, associando com a perspectiva dos territórios saudáveis, a gente quer abrir um diálogo com os professores de educação física, entendendo esses professores também dentro de um processo como profissionais de saúde, e trazer essas atividades para fora do currículo da escola formal, né? E aí trazer para a comunidade, oferecendo para a comunidade diversas modalidades esportivas e que os estudantes possam escolher, inclusive, quais as modalidades esportivas vão fazer, inclusive com a sua família, inclusive nos vários aparelhos que existem na cidade. E para isso, claro que a gente vai também discutir algum tipo de valorização a mais desses profissionais que vão estar prestando, utilizando já a máquina que presta serviço dentro das escolas para esses estudantes, trazendo ele para a comunidade, continuando com os estudantes, mas inserindo também a família, né? As outras pessoas que compõem a comunidade. Então é um projeto de integração do esporte dentro da perspectiva, como eu já disse, da saúde e dos territórios saudáveis. Como puxando um gancho, você disse dessa questão do esporte com a questão da escola, com a questão da família. Então, vamos aproveitar isso e vamos para a questão das escolas públicas, né, que é uma outra preocupação, até porque todos nós sabemos que não se muda absolutamente nada se nós não tivermos uma educação de qualidade. Não se cria perspectiva diferente sem dar um conhecimento sólido, até para a criticidade de uma pessoa. Todos nascemos com potenciais, né? E temos que desenvolver os potenciais. E aí a escola pública também foi uma das discussões que o empresariado levantou. Bom, Demétrio, temos atualmente em Varginha 30 escolas públicas, sendo elas 6 em tempo integral, segundo o site da Prefeitura. Fomos até corrigidos pelo Verde aqui, quando ele veio na participação, que na verdade não são 6, são 4. A sua meta para isso, você pretende ampliar as nossas escolas em tempo integral? Se sim, o que fazer nesse tempo extra? Exatamente, eu acho que na sua pergunta você já coloca alguns elementos fundamentais. Primeiro, em 8 anos se avançou muito pouco no sentido da integralização do ensino, né? Mas por que avançou muito pouco? Porque não tem projeto, né? Não tem projeto. Então, quando a gente fala dos territórios saudáveis, nós estamos inserindo nos territórios onde existem escolas o projeto de escolas que entram dentro da perspectiva da nova governança. Então, essa nova governança tem a ver com a prática esportiva, aproveitando os professores, inclusive, que já dão aula nessas escolas, aproveitando o aparelho dessas escolas que tem, por exemplo, quadras para que modalidades esportivas, treinos, atividades sejam realizadas. A escola tem que passar a ser da comunidade. Não dá mais para a escola ter aquela visão conteudista de transferência de conteúdo e que não faz esse processo de feedback, de retorno, contribuindo para a evolução da sociedade. Nós sabemos muitas das vezes que o problema também de evolução da capacidade, inclusive de adquirir conhecimento da molecada, tem a ver com o grau de instrução dos familiares, né? Que precisam se inserir, por exemplo, em projetos de educação de jovens e adultos, e a escola tem que criar condições para que essas aulas aconteçam no território, né? De forma a inserir a família, mas também, quando a gente falou dos centros de interatividade, conectividade e educação permanente, está aí uma resposta também do que nós vamos fazer no período integral, as aulas de educação física, mas, enfim, as práticas esportivas. Então, pretende ampliar o número de escolas em tempo de integral? Não só vamos ampliar, como a nossa proposta é rediscutir em todo o território da cidade esse processo de ampliação. Inclusive, né? A zona rural. Principalmente a zona rural, que tem que ter um tipo de educação específica para o território rural. Nós queremos que as crianças que sejam
nascidas de famílias da zona rural incorporem dentro do processo de desenvolvimento práticas de fixação na zona rural, no meio rural. Daí podem surgir grandes agricultores aí de hortaliças, de produtos orgânicos, médicos veterinários, agrônomos, entendendo que o povo da roça não precisa sair da roça para ser feliz na cidade. Porque o que acontece normalmente é que a vida na cidade é uma vida triste para quem tem base na roça, né? Então, nós sabemos aqui em Varginha que tem uma quantidade imensa de jovens que estão retornando para suas famílias diante da perspectiva da crise e que essas escolas, com certeza, têm que capacitar essas pessoas dentro da lógica de um ensino técnico, profissionalizante, como a gente disse também, que agregue conceitos da agricultura, da pecuária, da economia agrícola, enfim, questões associadas. Mas quero dizer outra coisa. Varginha precisa de um prefeito que vai almoçar na escola, saber como é que essa escola está. Varginha precisa de um prefeito que tire tempo da agenda para dar aula, inclusive, né? As aulas magnas, né, nas escolas, temas relacionados como a questão do bem-estar animal, a educação ambiental, a prática esportiva e o desenvolvimento tecnológico, ciência, pesquisa, trazer os grandes temas relevantes do país para dentro da escola. E isso é papel do prefeito, da equipe do prefeito também, né? Então, Varginha precisa de um prefeito interativo. Essa questão eu gostaria, porque sempre estou fazendo isso, porque a questão da escola, que é minha paixão, né? A educação. E nós temos que ter um cuidado, e aí eu estou falando aos empresários, como sempre coloco, aos todos os candidatos, quando tem oportunidade de colocar, e para a nossa população é o seguinte: nós precisamos realmente repensar a educação, precisamos repensar a escola. Onde você vai, o mundo está mudando. Olha agora essa pandemia, o que demonstrou, né? Essa pandemia, várias escolas ficaram fechadas, ficaram travadas, porque não tiveram condição, não se prepararam, não tiveram cuidado, não a escola, mas muitas vezes realmente aqueles que deveriam tomar decisões ficaram paradas no meio de uma pandemia, foram reféns de um processo pandêmico. Isso não pode acontecer. Quando a gente diz escola, nós estamos falando de geração, nós estamos falando de gente, nós estamos falando de país, mas principalmente da educação de uma geração que, se não tiver uma educação diferente, vai sempre ter dificuldade diante dos outros. Então, é possível. É possível. Estão aqui as universidades, estão aqui as demais escolas, está aqui a iniciativa privada para fazer um grande movimento em relação às nossas escolas públicas, né? Esse processo de articulação que o candidato, que o Demétrio colocou, eu acho extremamente interessante, e é bom a gente poder ressaltar essas ideias boas para aquele que foi eleito, ou eleito, ou qualquer um, lembrar disso. Educação é sagrada, é um direito do ser humano. E isso nós precisamos ter, isso sempre lembrando com muita firmeza e até com certo radicalismo, né? Porque realmente é um direito para que você possa cada vez mais ser humano num mundo altamente competitivo. Vamos dar uma outra, né, porque eu estou falando demais, eu não costumo falar isso, não, mas é porque a sua fala está me provocando a refletir e a falar, isso é muito bom. Professor, eu só queria falar uma coisa também, né? Existem problemas estruturais nas escolas. Existem escolas, por exemplo, com surto, porque a caixa d'água, surto de doença diarreica aguda, porque a caixa d'água não foi lavada. Né? Isso daí são episódios que aconteceram no último período em Varginha. Então, em 1º de janeiro, o projeto é fazer um levantamento de todos os problemas de todas as escolas para minimamente capacitar essas escolas para prestar serviço para a comunidade. Então, já começa também nessa questão estrutural que é muito importante. Tá? Bom, nós já começamos a discutir lá atrás, mas vamos retomar. A gente está falando na questão do espaço do município, nosso território pequeno, digamos, comparado com alguns de Minas ou do Brasil. E aí veio a questão da discussão das áreas verdes, a questão daqui do nosso município. Guilherme. Vamos jogar no campo que você entende muito bem, que é a parte ambiental, Demétrio. E, bom, o empresariado, ele verifica aí que, apesar de a gente ter, né, o professor gosta de lembrar sempre, do Parque São Francisco, é uma coisa muito lembrada. Porque o Parque São Francisco, com franqueza,
Olha, tempos e tempos vem essa discussão do Parque São Francisco. A gente tem em Varginha bons parques que talvez não sejam sendo utilizados na sua potencialidade, mas também com os dados que nós temos, os mais recentes, que uma área verde de Varginha ainda é muito pequena, próxima a outras cidades, como Poços de Caldas e outras. Um trabalho mais de arborização, para trazer qualidade de vida para a população. Nesse sentido, o PDEV, uma das propostas foi de aumentar essa área verde de Varginha para trazer uma melhoria geral para a população. O que você acha sobre isso? Além das ODS que você traz, o que podemos fazer para melhorar isso na nossa cidade? Dizer que, primeira coisa, nossa equipe entende muito de saúde pública. E nosso partido, a Rede Sustentabilidade, é um partido que tem tradição política em defender a natureza e o desenvolvimento econômico com fundamentação na preservação ambiental. Nós somos os únicos que propusemos, inclusive, a criação de um sistema municipal de parques vinculado à Secretaria de Meio Ambiente. Eu não falei ainda, nós vamos chegar no eixo governança, né? Mas nós vamos reduzir as secretarias, mas a de meio ambiente continua e com vinculação do sistema municipal de parques, que é exatamente o Parque São Francisco, como uma das joias que a gente quer trabalhar dentro da perspectiva do turismo de aventura, turismo de relação ecológica, de relação com o meio ambiente, projetos de educação ambiental, entendendo esse parque também como um manancial fundamental de geração, de produção de água para a cidade. Nossa carta proposta passa necessariamente pela revitalização dos córregos, né, revitalização dos ribeirões, entendendo que Varginha já passou por crise hídrica no período passado, entendendo que alguns tipos de atividade industrial precisam muito de água, né? Nós temos aí a questão do Rio Verde também, que é uma questão muito importante e que no primeiro dia de campanha nós fomos no Rio Verde já para discutir essa questão e assim, ficamos muito felizes de sermos copiados por todos os outros candidatos nesse sentido, né? Fomos os primeiros aí, numa polêmica que teve algumas semanas atrás com relação ao corte de árvores na cidade, né? Nós temos hoje uma prefeitura que corta árvores, né? Que desarboriza a nossa cidade. Então, uma das nossas ações plantar árvores e rearborizar uma série de bairros que a gente já, obviamente, com estudos técnicos, com engenheiros agrônomos, florestais, né, dentro de uma perspectiva de melhorar a cidade com relação às árvores, com relação à preservação dos mananciais, com inserção dos parques nesse projeto, e também a possibilidade de uma agência municipal, onde estará vinculada a Guarda Municipal, que é uma agência que cuide de fiscalizar, melhore o processo fiscalizatório, tenha mais autonomia administrativa, inclusive, para fiscalizar, por exemplo, a questão do tratamento e da destinação do esgoto da cidade. Próximo assunto. Que é o próximo assunto. Vamos aproveitar. São os ODS. Vamos aproveitar e já entrar nele, né? O saneamento realmente é uma das preocupações. A gente vai discutir área verde, depois acaba vindo saneamento, não tem como não discutir saúde. Então, saneamento. Felipe. Bom, Demetrio, como você mesmo já adiantou, né? E eu já havia comentado anteriormente, o PDEV foi construído em cima de indicadores e, segundo o Índice Mineiro de Responsabilidade Social, Varginha ainda possui aproximadamente 20% da população sem esgoto tratado e aproximadamente 5% da população sem água tratada. E ainda temos 30 anos de contratos com a Copasa. Se eleito for, o que fazer para que 100% da população de Varginha, assim como a população de Poços de Caldas, possa ter 100% de acesso à água e esgoto tratado? Esse processo está dentro do contrato e, sinceramente, já deveria ter sido implementado, até mesmo porque não é com recurso da prefeitura, né? Se a Copasa é a responsável por criar condições de acesso para a coleta desse esgoto, que 20% não está sendo tratado, né? E, além disso, 5% não tem água, é sinal que a prefeitura não está fiscalizando a Copasa, né? Então, a primeira coisa é fiscalizar a Copasa.
Nós estamos propondo também, nesse caso específico da Copasa, uma auditoria cidadã, né? Acho que nós temos que saber qual que é o volume de recursos mensais que o varginhense tem pago nessas contas. Qual que é o custo operacional da Copasa? Qual que é o custo de tratamento do esgoto? Porque quando você recebe a conta, praticamente o valor da água é o valor do esgoto, né? Existe uma proporcionalidade nesse processo. Então o cidadão está pagando e entendendo que mesmo quando eu pago e eu tenho esse tipo de serviço, não só eu tenho que me sensibilizar para quem não tem, mas entendendo que isso também tem impacto na saúde. O empresariado não vai investir numa cidade que tem pessoas doentes, onde você tem surtos de doenças diarreicas agudas, porque não tem água tratada. Então, isso daí tem também um componente muito importante dentro da atividade econômica, que é pessoas saudáveis com acesso ao sistema de saúde para que não adoeçam e desenvolvam dentro das empresas, dentro das instituições, o seu trabalho, né? Então, assim, quando a gente fala em trabalhar em saúde, nós temos essa noção de que é muito importante garantir o acesso e vamos fazer uma grande pressão, não só no sentido fiscalizatório, mas no sentido também de reavaliar, né? Reavaliar essas questões tarifárias, principalmente para aquelas famílias que estão em vulnerabilidade. Eu acho que algumas questões, por exemplo, famílias que estão abaixo da linha da pobreza, por exemplo, como foi colocado, algumas que estão entrando pela questão do desemprego, das crises econômica, política, social, essas famílias também têm que ter algum tipo de incentivo da prefeitura, em parceria, em relação com a Copasa também, no que diz respeito às contas. Gente, eu estou visitando a beirada da cidade aí e eu estou vendo gente que está com água cortada faz 2 meses e não tem nenhum tipo de iniciativa sequer de acolhimento. Agora eu te pergunto, com criança pequena, né, com dificuldade inclusive para acesso a alimentos, e aí essas pessoas não têm como lavar esses alimentos para consumir quando tem acesso, e aí isso daí é uma coisa absurda sob o ponto de vista humano que nós, infelizmente, estamos presenciando em grande quantidade na nossa cidade. Isso acaba sobrecarregando o próprio sistema de saúde. Que um sistema que tem gastado muito com a doença, viu, professor? Eu acho que a gente tem que gastar mais com saúde, que são os territórios saudáveis. Mas vamos lá para a próxima. Bom, é exatamente saúde. É saúde. Isso mesmo. Saúde. Guilherme, é uma discussão toda vez, né? Principalmente a preventiva, a saúde. O município hoje tem um alto custo também com a saúde, o que foi discutido aí. Então, vamos lá. Pois pegar o gancho do que você falou, Demetrio. Realmente, a questão da saúde, em Varginha, a gente tem um polo de saúde, alguns hospitais que são referência, inclusive utilizados por outras cidades, utilizam o nosso aparelho de saúde hoje. Porém, observa que a saúde básica, a saúde da família, ainda deixa a desejar em alguns pontos. Hoje nós temos uma cobertura em torno de 53% da população da saúde da família, que é aquilo que previne o gasto lá na frente com a saúde emergencial. Poços de Caldas, por exemplo, tem 70% da cobertura, que é o mais indicado acima de 70% dessa cobertura de saúde da família. O nosso empresariado acredita que tem que redirecionar melhor esse recurso para a equipe da saúde da família. Como você vê essa questão? Eu estou vendo que o empresariado é a favor da mudança, né? Já começa por aí que não continue essas pessoas que estão na prefeitura, porque é um pessoal que gasta mal o dinheiro da saúde, né? Varginha está destruindo, né, o processo de capilarização da atenção primária, que exatamente seria essa expansão dos PSF. Nós já tivemos maior cobertura de PSF na cidade e nós estamos voltando ao sistema de saúde lá do século passado, da década de 90, que é o sistema das policlínicas e que todo cidadão sabe muito bem que é pouco efetivo, demanda muito gasto, inclusive com medicina especializada e os exames, que é um saco sem fundo, né? Então, o nosso conceito é dos territórios saudáveis, é de levar os PSFs e ampliar isso, tentar chegar aí a 80% nos 4 anos, né? Entendendo que existem
algumas regiões que têm menor vulnerabilidade, obviamente, mas ampliar isso, para isso tem custeio. Reavaliar, inclusive, o papel dos agentes comunitários de saúde dentro da perspectiva da saúde única, o agente comunitário de saúde cuidando das pessoas, do medicamento, da assistência, mas também dentro dessa lógica integrada com os aplicativos, por exemplo, para a saúde ambiental, é o terreno baldio sujo, é o acúmulo de lixo, é o bueiro entupido, é o buraco na rua. Esses agentes, obviamente, sendo como diz, um agente cidadão, um agente da prefeitura lá na beirada da cidade, cuidando, obviamente, das ações inerentes à saúde pública, mas também na infraestrutura da cidade, nesse componente de saúde ambiental. Eu li de ponta a ponta aqui, inclusive um documento bem elaborado. Existem questões aí que, obviamente, a gente pode até aprofundar num outro momento. Sim. Independente da minha candidatura aqui também, a gente quer contribuir para a cidade. Mas entendo que nós estamos gastando mal esse dinheiro da saúde. Nós estamos, por exemplo, o Hospital da Criança. Não existe verba nenhuma para criar um Hospital da Criança do governo federal e estadual. Mas existem verbas para credenciamento de UTI pediátrica. E aí o custeio é o caro não é o investimento. Então, no Bloco do Madeira, esses dias para trás, o próprio prefeito já admitiu que atrasou mesmo para fazer a licitação do terreno onde vai ser o Hospital da Criança, já admitiu que não vai terminar o Hospital da Criança em pouco tempo. Apesar de ter o recurso em conta agora, já admitiu que também não tem verba de custeio. Então, assim, eu acho que esse tipo de amadorismo, né, de não entender como é que funciona as políticas públicas, ou até mesmo, de certa forma, promessas que muitas das vezes agradam as pessoas, mas que não têm base real para a execução, como foi o Hospital da Criança no passado, uma promessa que com certeza deve ter levado muita gente a se decepcionar nesses 4 anos, principalmente. Demétrio, nós temos 2 pontos, que vai ser segurança, né? E investimentos por área, que é a máquina. Eu vou pedir essa resposta um pouco mais curta, porque nós temos 15 minutos para respondê-la, mais algumas perguntas, né, em 15 minutos. Então, nós vamos ter que... Tá. O próximo tópico é segurança. Nós já falamos de saúde, segurança. Felipe. Vamos lá. Demétrio, rápido aqui, né? 24 câmaras hoje nós temos em todo o município. 24 câmaras para 140 mil habitantes, 140 bairros. Você pretende ampliar essas câmaras no nosso município? Claro. Ciência, tecnologia, inovação e mais uma promessa que não foi cumprida pelo atual governo. Mas nós vamos trabalhar a cultura de paz. Nós vamos ocupar a periferia da cidade, principalmente através dos territórios saudáveis, dentro de uma perspectiva de que a gente precisa trazer essa juventude para a cultura de paz, ocupando os espaços da periferia, levando a internet, levando a educação, enfim, uma rede integrada de ações e políticas públicas para minimizar as questões ligadas à segurança. Segurança não se combate somente com polícia. Aliás, não se faz somente com polícia. Segurança se faz também com política pública e inclusão social. Há um desejo dos empresários, Demétrio, que possa ser criada uma central compartilhada entre os agentes de segurança locais. Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, para que juntos possam monitorar essas câmeras e tomar decisões que levem à segurança do município. Então, só mesmo registrar uma das propostas do empresariado nesse sentido. Mas entendendo que isso não é função, por exemplo, da Polícia Federal e também não é função da Guarda Municipal, que a função da Guarda é patrimônio público. Por exemplo, eu fui lá no Parque dos Dinossauros... Mas é a atual dona dos monitoramentos hoje. Mas, infelizmente, nós não podemos deixar que a nossa Guarda abandone o patrimônio público, como escolas que vão ser utilizadas durante a noite, como parques que estarão abertos até outros horários, para ser uma policinha da cidade. A Guarda Municipal tem que ser uma guarda forte, uma guarda intensa, que tenha a sua ação de fiscalização ambiental e que garanta também a fiscalização do patrimônio público. É para isso que ela existe. Perfeito. Mas eu também sou a favor de integração da polícia, com certeza. É uma ação até certo ponto óbvia e que também já foi proposta no passado e a gente não avançou em nada nesse sentido. Agora nós vamos falar um pouco sobre a máquina pública, né? Investimento, que é o último tópico, porque nós já estamos aqui com 4 perguntas que estão vindo dos empresários. Então, assim, investimento por área, Guilherme.
Bom, Demetrio, num histórico aí da nossa cidade, a forma como foi se investido, muito foi se destinado para a máquina pública e alguns pontos ficaram devendo. Infraestrutura é o que mais chama atenção e o desenvolvimento econômico. São pautas que a gente está bem abaixo de outras cidades. Então, o empresariado acredita que possa ter um investimento mais bem distribuído, principalmente nas questões estruturais e de desenvolvimento da nossa cidade. Como que você pretende fazer isso? Você concorda numa redistribuição desse orçamento? Concordo. Nós vamos reduzir de 15 para 9 secretarias. Nós pretendemos reduzir, existem em torno de 300 cargos comissionados de recrutamento ano. A ideia é reduzir já no primeiro ano para 200 e depois continuar avançando nesse sentido. Nós acreditamos que também eu, como prefeito eleito, vou doar 50% do meu salário. Isso já dá uma economia de R$400 mil nos 4 anos, inclusive para entidades. Outras pessoas, com certeza, que estarão no governo conosco, estarão doando seus salários também, entendendo que nós estamos aí para contribuir com a cidade. No meu caso específico, eu sou trabalhador da saúde, né? Preciso viver, mas acredito que tenho condições de viver tranquilamente com esses recursos. Mais especificamente, eu acho que parcerias multilaterais, trazer recursos externos para ampliar, inclusive, os investimentos nas cadeias produtivas, e aí eu falo especificamente do café e aproveitar o exemplo do ET, e, obviamente, gastar melhor o dinheiro da saúde e da educação. A gente tem 70% do funcionalismo nessas duas secretarias. Então, nós precisamos fazer com que esse operativo de servidores públicos que são competentes estejam focados aí na prestação de serviço ao cidadão. Perfeito. Bom, Demetrio, você pergunta bastante aqui. Se não conseguirmos responder todos o candidato, porque nós temos mais ou menos 10 minutos para a gente poder dar a palavra final a ele, nós vamos deixar com ele, ele responde para a gente coloca no site do coisa. Né? Então vamos lá. O senhor cita muito o sustentável e a natureza como bandeira. Como o senhor vê a viabilidade do uso de ciclovias em Varginha, dadas suas ruas estreitas e morros? Nós vamos utilizar, obviamente, a gente já falou desse modal que é da linha férrea. Nós acreditamos também que existem rotas alternativas que podem ser utilizadas aí, principalmente pelo pessoal do mountain bike e etc. Mas especificamente dentro da cidade, não vamos fazer nada sem antes consultar os técnicos da área da engenharia de trânsito, mas a ideia é que alguns corredores garantam o acesso, né, inclusive para a segurança dos ciclistas, dentro de um estudo de que nós temos que criar linhas que façam com que as pessoas façam deslocamento de ponta a ponta, vertical e horizontal dentro da cidade. Aliás, horizontalizado dentro da cidade, né, nas extremidades. Então, é um estudo que a gente vai estar fazendo, vai estar aprofundando, consultando as pessoas. Não vamos prometer que vamos fazer aqui, vamos fazer ali, mas que nós vamos fazer, nós vamos, porque nós queremos diminuir o número de carros nas ruas, entendendo até mesmo que a perspectiva de futuro é que a gente diminua, inclusive, o número de carros com propriedade privada, né? As pessoas terem muitos carros dentro de casa, isso é uma tendência de futuro, que isso diminua para a utilização de aplicativos, ou mesmo na falta de carro, utilizar aí esses modais para transporte. Né? Candidato, como aumentar os poucos mais de 4% investidos em infraestrutura no município e ter uma cidade com asfalto melhor, mato capinado, monitoramento por câmaras em uma malha maior, entretenimento público para a população e outras benfeitorias? De onde tirar recursos para isso? É difícil, nós vamos ter que captar recurso, alguns projetos captar recurso, inclusive internacional, tem uma equipe bem estruturada, em parceria, inclusive, com os empresários que nos assistem aqui, com o Cesulab, dizer que nós achamos um absurdo, a prefeitura não está ainda nesse projeto, né, dentro das vertentes verticalizadas, vamos colocar exatamente para captar recurso. Agora, esses 10% de recurso próprio, que muitas das vezes está sendo mal gasto, por exemplo, no prédio do Hospital da Criança, que nós poderíamos fazer isso com verbas parlamentares, outros tipos de financiamento,
com esse recurso, investir na infraestrutura e aí nas questões ligadas a trânsito, mobilidade de cargas, acesso a serviços de referência, enfim. Ter mais carinho com a verba própria, porque essa verba a gente pode fazer, digamos, entre aspas, temos mais autonomia, né? Não dá para fazer o que quiser, porque o que essas pessoas estão fazendo exatamente não tem trazido exatamente os serviços que a população necessita. Então, ter mais carinho com esse dinheiro, que é um dinheiro, digamos, livre para investimentos, né? Você citou uma série de disciplinas ligadas ao homem do campo, para completar a grade das escolas integrais na zona rural. Mas e as escolas integrais da cidade? Com o que complementar a grade escolar e como, na prática, inserir a tecnologia no ensino tão necessária para as empresas e empresários de hoje? Os territórios saudáveis têm a ver com uma leitura de realidade, né? Então, acho que assim, nós temos a questão ligada à educação ambiental, educação tecnológica, educação científica. Nós temos que garantir acesso à internet, garantir acesso a conhecimento. Eu acho que alguns projetos pilotos de startups podem, inclusive, surgir dentro das próprias escolas. Eu acho que nós temos uma molecada hoje em dia que, com 10 anos de idade, já está fazendo transmissão na internet aí, com milhares de pessoas acompanhando, né? Enfim, isso daí já é uma demonstração de que a própria prefeitura pode ser um potencializador e gerar conteúdo. O problema não é gerar conteúdo, gente. Nós temos que fazer com que as estruturas que existem na cidade, por exemplo, o conservatório, por exemplo, o próprio UNES, por exemplo, esse próprio conselho empresarial, tenha uma agenda que seja implementada dentro das escolas para garantir que esse tempo, entre aspas, ocioso, seja colocado a serviço de uma produção de jovens talentos para o desenvolvimento humano da nossa cidade e ter mão de obra altamente qualificada para que os nossos negócios cresçam dentro da cidade de Varginha, né? O senhor não teve espaço de mídia em alguns locais como os demais candidatos. Até onde acha que foi correto ou prejudicial a sua campanha? Correto não está sendo, né? É uma grande injustiça. A nossa campanha é uma grande história de superação. Tenho dito que pessoas me ligam sempre falando: Demetrio, não acredito que você não tem tempo de televisão. As pessoas estão descobrindo agora na reta final isso, né? Mas eu entendo que as pessoas vão descobrir que existe uma opção sólida para a cidade de Varginha, alguém de Varginha que tenha bom relacionamento, que está disposto a abrir mão, inclusive, da vida pessoal para desenvolver a nossa cidade e trazer a nossa cidade para o século XXI. O primeiro ODSV nosso é transformar Varginha numa cidade cosmopolita, atual e diversa, dentro dessa lógica de valorizar os recursos humanos aqui existentes e fazer com que a cidade cresça com esse potencial que já está aqui, só que precisa ser muito bem trabalhado, muito bem lapidado, para que ofereça os resultados que a própria classe empresarial e produtiva tanto tem solicitado aí e que os documentos vêm demonstrando, né? Bom, nós vamos deixar 2 perguntas aqui, vou passar ao candidato, senão ele não vai ter o tempo final para poder colocar. Demetrio, eu queria agradecer você profundamente por duas coisas. Primeiro, pela sua disposição de colocar o seu nome à apreciação da nossa cidade. Nós sabemos o tanto que é difícil deixar as suas coisas em prol do coletivo. Muito obrigado. Eu, particularmente, fiquei encantado com esse nosso bate-papo. É a primeira vez que nós sentamos para discutir. Sim. Né? Te agradeço profundamente. Acho que Varginha tem muito a ganhar com a sua candidatura. E também te agradecer muito por vir aqui, né? Para estar aqui discutindo com a gente, discutindo com o Conselho Empresarial, todas a partir de amanhã, gente. Essas entrevistas, nós quisemos primeiro passar todos os candidatos e nós vamos disponibilizar todas as entrevistas juntos, né? Para que o eleitor, para que todos nós, varginhenses, fora daqui, possamos também dar uma olhada com calma, todos com muito bom nível de discussão. Então, quero te agradecer profundamente por isso, colocando em caso também
de ser eleito, conte com o Unis, conte com, né, que é uma fundação. Vamos contar, né, vamos contar. E nós vamos agora, você tem, vamos colocar aí 2 minutos para as suas considerações finais. Tá. Eram 4 perguntas, eu respondi as 4, mas apareceram 2. Faltou 2, chegou de falar. Desculpe, né? Mas, enfim, achavam que, por não termos pré-candidatura, que nós não lançaríamos candidatura, né? E conseguimos, apesar da Covid, juntar um grupo bastante bacana, um grupo técnico bastante sólido, que fez essa plataforma junto comigo dos 18 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável de Varginha. Tivemos grandes dificuldades, estamos tendo, né? É a gente mesmo que está fazendo a nossa campanha na rua, eu mesmo vou para a rua, visito as casas, mas é uma grande aula de educação política que a gente, de certa forma, está dando. Que mesmo sem tempo de TV e rádio, que eu acho que não é o grande problema, até mesmo porque isso tem poluído muito a TV aberta e o rádio, e de certa forma tem atrapalhado os outros candidatos nesse sentido. As pessoas estão pegando implicância e eu vejo que até o desejo de mudança vem aumentando a partir disso. Mas dificulta que a gente chegue nas pessoas. Então a grande tarefa nossa é chegar nas pessoas nessas 2 semanas e meia. Nós temos a nossa página no Facebook, Varginha em Rede, onde todos os nossos materiais, inclusive essas pautas específicas, estão bem colocadas lá, bem elaboradas, com material de boa qualidade, técnica inclusive. Então, convidar as pessoas para entrar na página Varginha em Rede no Facebook, curtir. E nós acreditamos que as pessoas vão procurar, nessas 3 semanas, 2 semanas e meia, quais são as 7 opções que existem. Vai entender que dentro das opções que estão colocadas, continuar do jeito que está não dá, né? Porque nós não podemos ficar mais 4 anos no sinal amarelo. Acredito também que as opções que estão sendo dadas dos grandes grupos políticos também não estão atendendo às demandas reais da sociedade, do empresariado e dos setores produtivos. E as pessoas vão procurar e vão enxergar a gente, vão perceber que nós existimos, que é uma plataforma muito sólida, baseada em evidências. Não estamos aqui simplesmente para demarcar um território nessa campanha, nós queremos ganhar essa eleição, né? Inclusive, na Gazeta, um dia colocaram lá que eu falo como se 1º de janeiro já estivesse eleito. E é nesse sentido mesmo que eu estou fazendo essa campanha, acreditando que vai ter uma grande virada, principalmente nessas últimas 2 semanas nessa cidade. E por quê? Porque Varginha tem opção, é uma opção sólida e é a opção do 18. Visitem Varginha em Rede e nos conheçam, porque se surpreenderão com a qualidade do nosso grupo e da nossa equipe. E obrigado, viu, professor? Numa desigualdade de condições dessa, numa luta tão árdua, se não fossem pessoas tão democráticas aí como o senhor, Valeu, com certeza a gente não teria como expor a nossa plataforma com tanta tranquilidade e sendo bem recebidos aí por vocês dois também, da forma com que a gente foi. Um grande abraço aos empresários que nos assistiram. Bom, nós vamos terminando aqui, então, esse roteiro. Muito obrigado a cada um de vocês. Lembrando, né, que nós tivemos, quando o Conselho Empresarial, nas eleições para governador, nós tivemos os candidatos aqui no Conselho discutindo. Infelizmente, com a pandemia, nós não tivemos condição de estarmos todos juntos, mas não deixamos as reuniões de lado. Então, nós cumprimos aquele anseio do empresariado. Como é o último programa, eu quero agradecer de modo especial a todos os senhores que participaram ativamente da construção desse plano de desenvolvimento, né, que foi dado para cada candidato e que a gente espera realmente que os candidatos possam olhar com carinho e implementar várias ideias aqui colocadas. Bom almoço para vocês, até a próxima. Valeu! Valeu!